mas é desafiador. Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui em mais um Encontro de Milhões. E vocês perceberam que esse mês a gente começou com carinhas novas. E, gente, o de hoje, eu gosto muito de algo que encanta, algo diferente. E tem muita gente que vem no podcast, eu não conheço. Essa pessoa eu não só conheço, como é uma pessoa, assim, que eu sou apaixonada por ela, pelo trabalho que ela faz. E é uma pessoa que ama um desafio, mas ama um desafio, assim, nível hard. É uma pessoa que todas as vezes que eu lancei o desafio, falando assim, vamos fazer isso, essa pessoa olhava e falava assim, não é possível que você quer um negócio desse, mas vamos. Então, é uma pessoa que não é à toa que nós conhecemos ele como mago. Então, vem que eu vou mostrar para vocês quem é esse mago maravilhoso que está aqui com a gente hoje. Oi, tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a Carmiele, né? Minha amiga de longas datas. Sim! É uma honra mesmo estar aqui no podcast. E espero que ajude bastante pessoas, né? Contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Nesse ramo de eventos. E é isso, estou muito grato mesmo. Ah, que gracinha. Então, eu agradeço, né, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado nessa correria louca dessas semanas, conseguir um tempinho para vir aqui conversar um pouco comigo e participar dessa nova aventura, né? Eu e minhas aventuras, né? Jorge, queria que você se apresentasse e dissesse para as pessoas quem é o Jorge, quem é o mago, é a mesma pessoa? Como é que é isso? Conta pra gente. Então, desde que eu comecei a entrosar mais no Instagram, preocupar mais com o engajamento, eu ganhei esse apelido por conta de rios, né? Os rios foram a grande mudança na minha vida. Eu não tinha noção do que eles eram capazes de causar. E quando eu comecei a fazer, existiam músicas, né, que estavam ali em alta, e eu utilizei uma música que chamava Eu Sou o Mestre dos Magos. E nessa música o vídeo viralizou, ele bateu 5 milhões, e o pessoal começou a me chamar de Mago dos Balões. Mas o meu nome é Jorge Diogo, né, eu sou empreendedor no ramo de balões. Hoje a minha renda principal são os cursos na Hotmart, que já faz 2 anos que eu tô lá, e eu acredito que a Hotmart foi o grande start, assim, na minha vida. Foi uma coisa que aconteceu que mudou totalmente minha forma de pensar sobre o dinheiro, sobre o propósito que a gente tem aqui, sobre tudo. Eu acredito que foi a grande mudança, assim, na minha vida, sabe? E como que foi esse processo, assim, da Hotmart ter entrado na sua vida, porque do evento para a internet? Foi. Então, começou o seguinte, eu sempre atendi a galera de Anápolis, fazia as festas, atendia as empresas, ia inaugurar uma loja, o pessoal me chamava para fazer os balões. Fazia óculos de balão, gente. Eu fazia de tudo. Um dos desafios foi atender, né, fazer a gente tudo, sim, bolava promoção, decorava a loja. Era bem bacana, eu sempre gostei muito, só que era algo que eu não tinha mais para onde crescer. Então, eu comecei achando que para mim crescer eu tinha que sair daqui. Então, eu comecei a pegar serviço em Goiânia, serviço em Brasília, serviço em cidades aqui em volta. Mas chegou num ponto que eu senti que para mim crescer eu tinha que fazer outra coisa. Porque imagina o seguinte, você já está ali, você já é considerado melhor pelas pessoas, pelos clientes. E para você não ficar estagnado, você tem que mudar, fazer alguma coisa. E eu decidi ensinar. Eu decidi ensinar o que eu sabia. E gravei meu primeiro curso, coloquei num Instagram trancado e todo mundo que pagava, né, na época era R$600, eu liberava esse Instagram. E aí a pessoa tinha acesso a todas as aulinhas. Foi algo que eu fiz sozinho, durante a pandemia, inclusive, que eu fiquei bem apertado. Que legal. Não tinha eventos, né, não podia fazer festas, mas eu precisava pagar minhas contas. Então, eu comecei a gravar na minha própria casa mesmo, gravava as aulas, colocava nesse Instagram, e sempre que tinha uma pessoa interessada, eu falava, olha, meu curso é no Instagram, você vai ter acesso a tudo que eu faço, você vai aprender tudinho, só que é no Instagram. E eu mesmo gravo com o celular. E a pessoa, não importa não. E os feedbacks eram maravilhosos. Gente, pega a dica de empreendedor. O empreendedor, quando ele é nato, ele tem, e ele precisa de dinheiro, ele faz. Ele não foi atrás de nada. De pessoas, de agência, de câmeras profissionais, nada. Ele pegou o celular dele, ele gravou dentro da casa dele, ele criou um Instagram, colocou aquele Instagram privado
E somente quem pagava o curso dele assistia a aula dentro daquele Instagram. Sim, então assim, eu não tive nenhum investimento, eu juro que eu não paguei nada. Depois que o negócio começou a andar, a gente vendeu 100 cursos em 4 meses, começou a aparecer pessoal que fazia tráfego pago, me convidando, querendo lançar meu curso, querendo uma parceria. E toda proposta, eu sentia que a pessoa queria ganhar em cima de mim. Eu iria ser uma ferramenta para ela ganhar dinheiro. Sim. E eu não queria ser um produto, eu não queria ser eu queria alguém para ser parceiro, né? Uhum. Então, eu entendi que se eu não sabia lançar na Hotmart, eu tinha que aprender. Porque todo mundo que vinha com segundas intenções, eu não sentia verdade assim nas falas das pessoas. E eu comecei a pesquisar. E deixei de lado. Falei assim, quer saber? Não vai dar certo, eu vou ficar no meu Instagram mesmo, vendendo meu curso ali, tal. A venda não era automatizada. Então, para vender 3 cursos, eram, 30 pessoas perguntando o preço. Uhum. Meu WhatsApp era lotado, era muito cansativo. E aí eu comecei a criar conteúdo, crescer. Aí eu bati 80 mil seguidores. Aí eu fui para 150 mil seguidores. Fui para 200. Quando eu cheguei ali 220 mil seguidores, um rapaz da Hotmart, funcionário da Hotmart mesmo, entrou em contato e me fez o convite. Então, ele me fez um convite muito bom, com uma taxa, assim, absurdamente baixa, na qual, se eu tivesse entrado em contato com eles para poder estar na Hotmart, eu não conseguiria nunca essa taxa. Então, por ter sido convidado, né, por esperar, por criar... Porque no ramo de balões, o meu perfil é o maior do Brasil. Que legal. Então, o pessoal que está lá, né, pelejando, tem gente com 10, 15 mil seguidores, conta muito o seu know-how. 14 anos de empresa. Uhum. E o fato de não ter feito nenhum curso, né? Porque eu ministro curso de balões, só que eu nunca fiz nenhum. Eu não tenho diploma. Uhum. Eu não tenho nenhum certificado. Tudo que o aluno aprende no meu curso é exclusivo e criado por mim. As técnicas. Então, existe uma vantagem nisso, sabe? Uhum. Então, a Hotmart foi o grande marco, assim, na minha vida. Depois que eu entrei para ela, as coisas começou a automatizar, né? As vendas pararam de acontecer sem eu saber. Igual você tá de boa, dormindo, o dinheirinho tá caindo, né? O pessoal compra a qualquer hora do dia, eu não fico nem sabendo. Então, para mim, foi a grande mudança. Entendi. Nossa, literalmente foi, assim, uma virada... E tudo aconteceu depois da pandemia. Tudo depois da pandemia. Durante a pandemia, o ramo de eventos ele ficou defasado, né? As pessoas não tinham como pagar contas se você trabalhava com algo que não era essencial. Então, assim, todo mundo foi fazer outras coisas. E como eu gostava muito de ensinar, sempre gostei de falar, sempre gostei de ensinar, eu falei, vou dar um curso, vou fazer um curso de balões. E deu tudo certo, né? Graças a Deus, Deus abençoou demais. E hoje eu estou ministrando também os cursos presenciais. Eu vi que você está rodando. A gente foi para Teresina, né? Teve 70 alunos, né? 70 alunos pagantes que estavam lá somente por mim. Não tinha outro instrutor, era só eu. E eu ensinei exatamente o que eu faço aqui, o que eu vendo para as minhas clientes. Depois eu fui para Brasília, aí teve menos pessoas. Também porque lá tem muitos profissionais, tem muitas pessoas que já dão curso. Aí agora a gente vai para Recife, São Paulo. Eu já tenho agenda também para fora do Brasil, né? Que é Angola, Portugal. Já que legal. Estou vendo com a Colômbia também. Então, assim, nosso trabalho está sendo reconhecido mundialmente. E um dos diferenciais é não ter feito curso. A maioria dos alunos que compram o meu curso, eles falam assim, Jorge, eu compro o seu curso porque tudo que eu vejo você fazer, eu não vejo ninguém mais fazer. Sim. Então, assim, o fulano que fez 10 cursos para depois ensinar, ele tem a técnica de 10 pessoas. Ele perdeu o essencial, ele perdeu a sua essência. Ele perdeu a sua essência, ele perdeu o seu diferencial. Então, assim, aquela pessoa que tem um dom realmente é a mais valiosa para poder ensinar. Gente, quando eu falo pra você... Eu vou beber até uma água agora. Quando eu falo pra vocês, assim, que é difícil pra mim... E eu falava pro Jorge, antes da gente começar, que todo mundo que senta aqui ensina alguma coisa, né? Jorge, eu fui convidada pra dar um curso. E eu achei isso extremamente desafiador. E eu não sou de correr de desafios, mas esse eu, tipo assim, falei, não, eu tô com medo. Mas, por ser assim, eu vou com medo mesmo. E entra essa questão de você não ter uma especialização, de você não ter uma formação. Mas de tudo que você sabe fazer é porque você fez.
Tudo que você faz é porque você se dedicou ali, você aprendeu, você buscou, você estudou, você deu o seu... Tipo assim, eu não tenho por esse caminho, eu vou encontrar um caminho, mas eu vou fazer. E deu certo. E aí você ensinar isso para as pessoas, e eu não me sentia capacitada por não ter um diploma. Por não estar capacitada, porque muitas pessoas vão lá e se apresentam e eu tenho curso nisso, e formação nisso, e nisso, e naquilo, e naquilo, e naquilo. E aí você senta na minha frente para dizer para mim que não, que tipo assim, as pessoas compram o seu curso porque você não tem curso nenhum. O que você faz é autêntico. Exatamente. É de você. Então, isso não impede que eu e que a pessoa que está assistindo a gente de casa, ou que qualquer outra pessoa não ensine aquilo que ela faz, porque é dom. E quando você tem um dom, ele é seu. Exatamente. E não é uma apologia à falta de estudar. Tem muita gente que fala assim, você não gosta de estudar, você não quis fazer faculdade, então você prega isso. Não, gente, é o contrário. Eu apoio demais quem quer estudar, né? Quem gosta desse negócio de seguir esse roteiro mesmo, né? Ensino médio, faculdade, aí treina, aí vai trabalhar. Eu adoro, acho lindo. Mas não foi para mim. Eu tentei, né? Fiz 1 ano de biologia. Quando eu vi que não era para mim, eu foquei realmente nesse ramo de empreender. E hoje eu tento encontrar coisas para mim estudar e para mim aprender que sejam em áreas totalmente diferentes dos balões. Eu percebo assim que para mim ganhar dinheiro com os balões, o que eu menos devia saber era sobre balões. Eu tinha que entender de marketing, de fotografia. Sim. Eu tinha que ser um blogueirinho, então eu tinha que fazer parcerias, eu tinha que ser um criador de conteúdo digital, eu tinha que entender de Instagram, eu tinha que saber vender, eu tinha que ser o craque nas vendas. Então, tudo isso aí, administrar também, tudo isso aí não tem nada a ver com balão. Sim. E para mim me destacar, para mim ganhar dinheiro e sair um pouco daqui de Anápolis, né, rodar, ganhar dinheiro fora, eu tinha que saber além da caixinha, né? Sim. E tem profissionais hoje que sabem muito de balões, eles sabem exatamente tudo que está acontecendo no mercado, entendem totalmente, né? Eu até estava conversando com a minha mãe outro dia, né? Ela falando assim, cada filho meu seguiu um caminho, né? Uma gosta de estudar, a outra foi morar fora, você empreendeu. Mas eu percebo que a gente pode traduzir tudo para a nossa vida. Por exemplo, é insuportável conversar com uma pessoa que entende muito de um assunto só. Você não consegue ter uma conversa saudável. Agora, uma pessoa que entende pouco de tudo, é agradável ficar perto dela. Você nunca enjoa do assunto. Ela sempre está acrescentando algo novo na sua vida. Sim. Então, eu gosto de rechear meu ciclo de amizade de pessoas assim. Né? Quando a gente sentava para conversar, Sim. mesmo que era uma ótica, tudo que ela falava fazia sentido para mim. Porque a gente brincava ali com o que a gente sabia, dava ideias um para os outros. Né? O conselho, dos conselhos mais fortes da minha vida foi sentando aquele dia que a gente desabafou dia um com o outro, né? Falando de relacionamento, a gente traduziu para o nosso negócio, né? Sim. E foi algo incrível, assim, porque sempre que eu ia fazer serviço lá, eu gostava de perder a gente ficava 1 hora conversando. Sim. Então eu ia para trabalhar, mas a gente conversava muito, aprendia muito um com o outro, né? Sim. E tipo assim, coisas extremamente pessoais, eu contava pra você, a gente só se via naquele momento, a gente nunca foi amigo de sair. Sim. E eu adoro esse tipo de amizade, porque é os que mais acrescenta. Sim. Aquele amigo de sair, aquele amigo de beber, de sair pra balada, às vezes não faz diferença nenhuma na sua vida quando ele sai. Ele não ensina nada, né? Não ensina nada. E também, você também não ensina nada pra ele. Não existe essa troca, não é verdade? Sim. É engraçado você falar sobre isso, porque você me ensinou muito, porque você não desistiu num cenário de pandemia, né? Enquanto todo mundo, você se reinventou. E se reinventar é algo muito difícil. Porque, assim, você construir uma casa, gente, não é que é fácil, mas é muito mais fácil do que você reformar algo. Porque, gente, a reforma é desgastante, a reforma gera bagunça, a bagunça gera desconforto gera sentimentos, medos, insegurança, incerteza, mas você tem um foco, você tem um objetivo. E isso é muito bacana. E você sempre gostou muito de desafios. E isso inspira muitas pessoas. Eu lembro até hoje, o dia que eu tenho umas ideias mirabolantes. Hoje, o cara que faz tráfego para mim, na minha agência, quando eu ligo para ele, fala assim, Adson, tudo bem, eu tive uma ideia de milhões. Ele fala assim que a barriga dele dá um frio e ele gela. E ele fala assim, meu Deus. E era o sentimento que tinha, porque quando eu falava assim, Jorge, eu tenho uma ideia de milhões, ele já falava assim, lá vem ela. Porque era uma coisa que a gente ia precisar inventar.
Porque eu lembro que, para quem é do centro e para quem andava, a minha ótica ela era única. Porque a gente sempre fazia uma coisa que não tinha em nenhum outro lugar. Que a pessoa que passasse na porta, ela ia olhar e ia falar assim, caramba, não tem uma pessoa que não foi, não tem uma pessoa que não passa na porta da loja, não tem uma pessoa que não comenta, que fala assim, Carmeli, não tem mais vida. Porque é como se você, de fato, levasse vida para aquele lugar. E não tinha, gente, não tinha uma outra... Não, e olha que existem em Anápolis profissionais do balão, profissionais de decoração, e que são excelentes profissionais, mas alguém que conseguisse compreender a minha ideia e conseguir, de fato, colocar ela em prática. Porque é muito difícil você pegar a ideia da pessoa. Igual eu falei para ele que eu queria fazer um óculos. Ele fez um polvo. Eu falei, cara, o cara fez um polvo. O que vai ser um óculos para ele? Mas um óculos acaba que existe todo um formato diferente. Eu queria um óculos do tamanho de um teto. E sim, gente, ele fez um óculos do tamanho de um teto. Não tinha e o óculos ficou flutuando ainda. E não tinha uma pessoa que não passava e não falava assim, cara, como esse óculos está flutuando? E sim, tinha um óculos feito de balão no teto. E foi, assim, algo que ficou marcado para mim, que tudo na nossa vida, basta a gente tomar a decisão de querer fazer. E quando você aceita um desafio, porque o que passa pela sua cabeça agora, né? Anos depois, quando eu falei pra você, eu quero um óculos. Então, que não gente, tinha lugar nenhum, gente. Nós pesquisamos referência de tudo, ninguém nunca tinha feito. exatamente. E é o perfil das clientes que eu gosto de atender. São as que me pedem coisas diferentes, estranhas, porque o estranho e o diferente, ele chama atenção independente de estar bonito. Sim. E não existe nada mais importante para o empreendedor do que chamar atenção. Sim. Então, eu não queria saber se as pessoas iriam analisar se estava bonito ou não. Eu queria saber se elas iam passar na porta e olhar e falar assim, gente, tem um óculos de balão, que massa. Sim. Nunca tinha visto. Então, é esse impacto que eu queria causar nas minhas clientes. E as clientes que eu me recordo são justamente as que pediam coisas diferentes. Sim. As que pediam o básico, o arco. Né? O arco redondo na porta de loja. Já vai fazer o quê? 4 anos que eu não faço. Eu nunca gostei de fazer porque era algo só para ganhar dinheiro. Você vai ali, ganha seus R$300, faz ele em 1 hora e vai embora. Os desconstruídos. E eu não gosto de nada sem propósito. Eu acho que dinheiro, Sim. trabalhar com balões só porque é lucrativo, não faz muito sentido. Tem um monte de gente aqui batendo a cabeça, né? Que não encontraram ainda seu propósito. E a partir do momento que você faz somente o que você gosta, gente, pra vocês terem noção, eu excluí tudo que eu não gosto. Então, assim, eu sou a primeira empresa de balão no Brasil que não faz balão personalizado, não faz balão de gás, não escreve nome em balão, a gente não faz balão para presente, não faz topinho de bolo, não faz chá revelação, não solta balão em festa, a gente não faz chuva de balões em eventos. Então, tipo assim, eu excluí tudo que eu sei fazer, sei até ensinar a fazer, mas por não gostar. Então, assim, o meu propósito é paixão, trabalhar com paixão, né? Legal. Então, eu gosto de ensinar, eu ensino, mas eu não gosto de fazer. Eu sinto que quando eu faço algo que eu não gosto, era melhor ter ficado em casa. Porque você percebe quando a pessoa faz as coisas Sim. com amor. E eu entregar... A gente passa por coisas que só Deus sabe o que a gente tá passando. Sim. Você fazer um balão revelação com 50 balõezinhos dentro para revelar o sexo da criança e você chegar na porta da casa da pessoa e esse balão estourar na frente de todo mundo, sem antes contagem regressiva, você tá ali cobrando caro por aquilo e o balão é de qualidade, é importado. Você ficou 1 hora colocando balãozinho confete, estoura na porta da casa do cliente. Você não tem o que falar. Você pede desculpa, devolve o Pix, né? Se ela quiser que faz outro... E o sonho da pessoa... Sim, aí você estragou. Todo mundo sabe o sexo, tá lá todo mundo reunido, gastando, todo mundo arrumado, esperando a contagem para ter aquela surpresa. Então, assim... Gente do céu, chega e me dá uma palpitação. Trabalhar com balão não é um risco. Somente... Não tem só o lado bom, tem os lados ruins também. E quando eu comecei a mostrar isso nos meus cursos, que eu não passo também, não é só chegar e fazer, tem os utensílios, né? Tem um momento ali que chega a chuva e destrói tudo. Festa ao ar livre, tem dia que o sol detona os balões. Tem pessoas que erram a data, passam a data para você e não é aquela data. Você chega no local, não tem nada. Nossa. E acontece também da gente também errar. Então, assim, não tem só lado bom em trabalhar com festas. Eu deixo isso bem claro para os meus alunos, porque agora os balões também estão ganhando uma visibilidade muito grande.
ele mudou totalmente de uns anos para cá. Ele passou a ser a profissão mais lucrativa que eu conheço. Sério? Não falo de cursos, tipo, hoje em dia minha renda é cursos. Mas depois que eu fiz as contas, que eu vi que com balões, um final de semana ruim, você ganha, tipo, 19, 22, 30 mil num final de semana. Trabalhando com balão. Somente com balões. Nem é de curso, gente. Somente com balões. E eu falo isso para as alunas, eu mostro aqui, ó. As pessoas querem o balão, às vezes compram um curso para ter uma renda extra final de semana. Só que a hora que elas veem que elas podem ir ali fazer um serviço, cobrar 8, 10 mil, um serviço de 4 horas, ninguém entende, mas existe público para tudo. Né? E hoje o meu curso ele é focado nisso, ele é em balões luxuosos. Então, assim, a gente já teve pedidos de orçamento, por exemplo, da Virgínia, de pedir balão para fazer para as filhas dela. E por não poder, né, por estar lotado, não cheguei a fazer, indiquei outro profissional de Goiânia. Então, assim, existem patamares que a gente vai alcançando que depois você para pensar, fala assim, velho, o meu sonho era fazer balão para uma pessoa famosa, né? E aí você depois que você faz, eu me achei muito mais por não poder fazer, por não fazer. Para tudo, gente, um momento. Olha, dá licença que eu fui convidado, o nosso convidado do podcast de hoje foi convidado para fazer os balões da Virgínia. E aí, ele não pôde atendê-la, enquanto qualquer outra pessoa, assim, dispensaria. Olha só o quanto você é comprometido com o seu trabalho e é por amor, não é por dinheiro nem por status, gente. Porque, olha só, você concorda comigo que qualquer outra pessoa dispensaria qualquer outro trabalho só para poder fazer a festa? Quando eu conto isso, os outros não acreditam, eu tenho que mostrar no WhatsApp. Pois é. Aí eu vou lá na conversinha aqui, eu recusei, não podia. Então, entende que, tipo assim, não é porque a pessoa é famosa que as pessoas vão lá e vão achar... Não, gente, simplesmente ele dispensou fazer porque ele tinha um compromisso com você. O compromisso dele podia ser comigo. O mesmo valor que o meu dinheiro tem, o da Virgínia também tem. Exatamente. E aí ele não usou o poder, a fama. Não, ele usou o caráter por fazer por amor, por cumprir uma agenda. E por falar, não, eu não vou desfazer da Carmiele, do João, da Maria, sei lá, de quem seja naquela data para poder estar num evento de uma pessoa que é extremamente famosa. Sim, e depois que você percebe uma coisa... O tesão de atender alguém extremamente famoso, ele termina depois que você atende ele. Porque se ficar muito bom, se ficar impecável, você está cumprindo com a sua obrigação. Então, assim, não tem aquela coisa do encantamento, a pessoa ela já viu coisas muito... Né? A pessoa está acostumada ao luxo, está acostumada a coisas incríveis na casa dela. Então, não existe aquele contato da pessoa chegar a te agradecer com o olho brilhando, aquele impacto visual, aquele efeitual mesmo assim... E em outros casos, a gente atende pessoas que não são tão importantes, né, que gastam ali com você, mas você fica mais feliz. E assim, eu já atendi pessoas bem famosas, tipo Rafa Kalimann, né, eu gostei de atender esse pessoal, mas depois eu pensei, gente, o dinheiro que eu ganho com eles, eu ganho com outros. Então, eu não quero... Coisa. E assim, ser famoso apenas para ter seguidor não faz sentido. O que eu quero é ter alunos, mudar vidas, ajudar as pessoas a ganhar dinheiro com balões, ensinar minha arte, né? E propósito. O importante, acho que essa é a palavra do dia, né? Propósito. Eu acredito que se a pessoa tiver propósito... E é engraçado, você sempre teve, né, Jorge? Propósito. Eu sempre gostei de fazer alguma coisa por um motivo. Eu não curtia, gente, trabalhar só por dinheiro. Sempre foi. E, no entanto, que para vocês terem uma noção, muitas dos nossos desafios... Muitas vezes, já aconteceu situações de eu precisar de alguma coisa e falar assim, Jorge, eu queria muito fazer isso, mas eu não tenho dinheiro agora. E, tipo assim, você fala assim, não tem problema, eu vou realizar aquilo que você está querendo e a gente resolve isso aqui na frente. Então, assim, é muito por propósito e não por dinheiro. Exatamente. E a pandemia, ela veio para mostrar isso. Teve muitas pessoas que desistiram, né? Sim. Dos seus negócios, fecharam, foram trabalhar de outras maneiras. Mas quem resistiu, aprendeu demais. Aprendeu. E vou dar um exemplo. Antes da pandemia, a minha maior conta era pagar a prestação do meu carro. Uhum. E na minha cabeça, quando as festas foram tipo assim, paralisadas, eu não ia ter dinheiro para pagar a prestação do carro. Eu ia ter que voltar a morar com a minha mãe. Eu ia ter que, tipo assim, vender minhas coisas, fechar tudo. E durante a pandemia, que surgiu a ideia de ensinar e vender o curso ali do próprio Instagram mesmo... Uhum. Eu simplesmente, acho que no terceiro mês, eu puxei todas as parcelas do carro. E quitou. E quitei.
Então, assim, a pandemia era para ter, tipo, me derrubado. Só que ela me levantou, ela mostrou o meu potencial. Porque um cara à toa, que não tem filhos, né, dentro de uma casa, morando sozinho, aquele monte de balão estocado, um celular bom. Gente, se eu não souber fazer dinheiro com todas essas ferramentas, então eu sou muito fraco. Né? Eu me desafiei ali a mostrar quem eu era. Então, quando eu tô vendo assim, que eu vou na cidade e tem aquele monte de gente pagando caro para ver um curso comigo, né? 2 dias de curso, ter aquela experiência aí, na hora que tira a foto com aquele monte de gente com o certificado, aquilo ali, eu fico muito orgulhoso. Eu não acho errado você sentir orgulho de si mesmo, sabe? E tem muita não. gente que fala assim, prepotente. Mas eu acredito que se você tá ajudando alguém, Sim. tá todo mundo ali por gostar de você. Ninguém que Sim. faz meu curso não gosta de mim. Então, e você sabe o preço que você pagou para chegar ali. Sim, então assim, eu não aceito, eu dispenso aqueles comentários de tipo assim, você tá ficando metido, você tá se achando. Estou mesmo. Sabe por que eu estou me achando? Porque eu sei o quanto eu sofri. Eu sei as noites que eu passei sem dormir, eu sei os desafios que você enfrentou. Você sabe as vezes que você quis desistir, as vezes que você não sabia como é que você ia pagar o aluguel do seu a prestação do seu carro. Às vezes que você passou até por problemas pessoais e você não desistiu. Você viveu os seus desafios. Então, eu não acho que seja errado hora nenhuma. E eu acho que quando uma pessoa... É engraçado você falar sobre orgulho, porque eu tô trabalhando com marketing e eu desenvolvi o rótulo de uma farmácia de manipulação que vai ser inaugurada aqui em Anápolis. Eles me contrataram. Eu ganhei essa proposta para uma agência master. Tipo assim, eu sou uma agência online e eles tiveram uma proposta da melhor agência de Anápolis e eles escolheram ficar comigo. Quando eles escolheram ficar comigo, eu já me senti muito importante. Mas eu já coloquei na minha cabeça que eu tinha que dar o meu melhor. E que, assim, o meu melhor já era insuficiente, porque a minha cobrança já é alta. E eu comecei eu preciso. E, gente, nós fizemos mais de 100 rótulos. E quando eu cheguei no rótulo, e aí de última hora a gente mudou o rótulo e a gente veio com uma pegada única e exclusiva que não existe. Existe uma empresa só que faz, mas é um produto ou outro em São Paulo, mas assim, não existe, nem é no Brasil, é tipo, no mundo, uma indústria farmacêutica de manipulados que façam esse rótulo que a gente criou. E quando eu entreguei, e o pessoal falou, não, faz desse jeito e tal, e eu entreguei, sabe quando você entrega um negócio e você fecha o olho e você fala assim, Deus, agora é com você, porque, tipo assim, você achou que ia ficar horrível. E quando a mulher me entregou emocionada. E falou assim, você tem noção que ficou perfeito? Cara, e eu pude pegar o rótulo na minha mão, gente, e olhar para aquilo e falar, cara, foi eu que fiz. E, tipo assim, eu fiquei muito... E eu tenho uma dificuldade muito grande em ficar muito orgulhosa de mim, mas eu fiquei muito orgulhosa de mim. Porque era uma coisa que, assim, é para uma vida inteira. Ela não vai fazer um rótulo e vai abrir uma farmácia de manipulação gigante, como ela está abrindo em Anápolis, para amanhã ela mudar. É um rótulo que ela vai usar aquilo ali para sempre. Aquilo ali vai para casa de inúmeras pessoas. E aí, todas as vezes que eu chegar num lugar e alguém tiver com um rótulo lá em cima, eu vou falar, cara, foi eu que fiz esse rótulo. E aí, eu me coloco, por exemplo, no seu lugar que sai daqui e vai lá em Santa Terezinha, que você foi? Teresina, Piauí. Teresina, no Piauí. Você ensinou para 70 pessoas. Cara, é 70 pessoas que vão recomeçar suas vidas, que vão ganhar dinheiro, que encontrou o seu propósito com a sua história. Exatamente. E eu tive que fazer uma mudança muito grande no método da minha aula para poder encantar as pessoas. Quando o aluno chega na aula, ele criou todas as expectativas que você imaginar. Então, realmente, também é muito difícil suprir. Então, eu não começo pela aula de balões. Eu começo pela aula motivacional. Eu começo a explicar para as alunas, porque, 90% é mulher, que o que vai fazer elas serem bem-sucedidas no ramo de eventos não é o nível do trabalho delas. Pelo contrário, é o nível delas. Então, qualquer investimento, Carmiele, eu falo para as minhas alunas, você quer fazer um investimento para a sua empresa, faz um Botox. Faz um Botox
faz academia, faz dieta, cuida de si mesma, fique da melhor forma que você conseguir, seja a sua melhor versão. A hora que você for fazer a sua visita técnica, o seu atendimento, você vai passar para o seu cliente através do seu semblante, da sua fala, da sua segurança, porque você está bem consigo mesma. Sim. Você vai conseguir vender um trabalho de alto nível com uma lucratividade mais alta. Existem mulheres que mexem com decoração aqui no Brasil, que você olha para ela, você sabe que ela é decoradora de longe, porque ela está sempre cansada, ela está sempre... Não tem tempo para arrumar o cabelo, não tem tempo para pintar, não tem tempo para fazer as unhas, não tem tempo para fazer academia, está sempre cansada. A imagem que essa mulher passa para suas clientes é uma imagem de descuido, é uma imagem de... Será que ela vai dar conta? Então, as mães menosprezam as decoradoras que são assim. E eu percebo em toda cidade que eu vou. A aluna que mais se destaca, a aluna que eu percebo ali no Instagram que trabalha melhor, é sempre a aluna que cuida mais de si. Então, você vê aquelas mulheres ali que estão ali num salto, estão arrumadas, estão bem consigo mesmas, elas ganham mais dinheiro. Não Sim. É o contrário. Não é que você vai... Ela é mais bonita, ela é mais arrumada porque ela ganha mais. É o contrário. Ela se cuidou para poder ganhar dinheiro. Então, o maior investimento do empresa de balões não é o melhor inflador, porque existem infladores de R$5.000. Uhum. O meu é R$300 no Mercado Livre. Potente... E eu faço lá os serviços. Os balões, balão importado e balão nacional chegaram no mesmo nível. Você não consegue mais diferenciar as linhas. Então, assim, quer fazer um investimento, trabalha no ramo de eventos, invista em você, invista em cursos, não cursos de balões, para não perder a identidade. Né? Eu sempre falo para o meu aluno, quer fazer um curso de balão? Escolhe um mentor, escolhe um profissional e faz. O que você mais gosta. Porque fazer um curso todo dia com uma pessoa diferente... O seu trabalho vai virar uma salada. Sim. Você não vai conseguir identificar você não tem ali. inspiração. Você não vai conseguir nem se achar, você não vai se encontrar. Você vai olhar para o seu Instagram e vai ficar desanimada porque você olha para ele e nunca tá bom. Mas é porque você cria expectativa em alcançar... Uma frase que eu odeio escutar dos meus alunos e que eu já repreendo eles na hora é tipo assim, Jorge, um dia eu quero trabalhar igual você. E eu fico triste. Eu falo, não. Você tem que ser melhor que eu. Um dia você tem que trabalhar de uma maneira que eu queira te copiar. Né? Porque eu tenho alunos que são assim. Uhum. Eu tenho alunos, principalmente alunos de fora, porque o Hotmart ele me pôs... Eu tenho alunos na Itália, Estados Unidos, quanto é lugar. Que eu olho o trabalho deles e eu falo, gente, eu não acredito que essa pessoa pagou para aprender comigo. Porque ela está num nível assim, nível altíssimo. Só que ela comprou meu curso para entender outras coisas. Uhum. Então ela vê ali os balões, acha lindo, mas ela quer saber por que eu sou tão engajado. Ela quer, às vezes, ter um contato comigo, né? Porque compra o curso, tem a mentoria. Então, a pessoa conversa comigo no WhatsApp. Uhum. Tem pessoas que querem muito ter um contato pessoal com você. Uhum. Né? Pagam ali um valor alto para poder apenas conversar, apenas você saber da história delas. E eu gosto também de escutar. Eu aprendo muito com isso, né? Sim. Tem alunas minhas que falavam assim, Jorge, eu não estou tendo tempo de fazer as aulas do curso, não estou tendo tempo de ver, porque eu tenho 3 crianças, meu marido está desempregado, e assim, eu tenho que cuidar desses meninos, porque não sei o quê. E aí, passava um pouco eu pelejando, puxando a orelha, faz o curso, aprende, treina. A mulher passava alguns meses, estava pagando babá para cuidar das crianças enquanto ela ia trabalhar. Então, assim, a vida muda muito rápido. Sim. Né? Se você parar para pensar que Uma decisão. Uma decisão que você toma, sua vida muda. Uma decisão que toma. Então, ela passou dali da mulher cansada, que ficava em casa cuidando dos meninos porque não tinha ninguém, para uma que estava ganhando tão bem. E, gente, é muito rápido a mudança. Você acorda ganhando bem. É um negócio fora do normal. Por quê? O decorador de balão, diferente de todos os profissionais, ele não ganha dinheiro enquanto ele está fazendo os balões. Vou te dar um exemplo. A festa de dezembro, que a cliente fez o Pix para mim, porque eu ensino meus alunos a receber tudo antecipado. Sim. Eu estou ganhando esse dinheiro hoje, mas eu vou entregar em dezembro. Uhum. Então, se eu vender festas daqui para dezembro, esse mês, e receber tudo agora, mês que vem, eu vou estar vendendo mais para frente. Então, você está ganhando dinheiro enquanto você vende. O meu aluno, ele entende que ele não ganha dinheiro fazendo balões, ele ganha vendendo. Então, assim, você pode, de segunda a sexta, a gente não está fazendo festa, a gente está ali vendendo, atendendo, conversando, fazendo visita técnica. Então, assim, é sobre tudo isso que eu falo nos meus cursos, né? E é o que realmente muda a vida dos alunos. Jorge, que isso, hein? É literalmente uma escola, né?
você... Exatamente. Você falou o nome certo. Escola. Mas é isso que você disse sobre o autocuidado. Se você quer vender mais, uma frase que vai ficar muito forte na minha cabeça, mas se você quer vender mais, cuide de si. Invista em você, isso é muito sério. E isso é muito real. Outro dia eu trouxe uma moça aqui que ela faz consultoria de imagem. Na nossa conversa, a gente conversando e a gente partilhava no nosso podcast, e ela falando sobre a importância, né, de uma autoimagem. Tem um livro que ele fala sobre os 90 segundos que muda a decisão de uma pessoa quando ela olha para você. E não adianta, você me conhece, tem bastante tempo, você sempre me vê bem arrumada. Então, as pessoas, são poucas as vezes que elas vão me ver, assim, de qualquer jeito. Por mais cansada que eu esteja, por mais, assim, estressada que eu esteja, justamente porque eu acredito muito nisso, que uma pessoa bem arrumada, ela tem autoridade em qualquer coisa. Em qualquer coisa, gente, uma pessoa, quando ela está bem arrumada, ela tem autoridade em qualquer coisa. Uma pessoa que vende imóvel, e ela tá ali, e ela vai vender um imóvel de alto padrão, e ela chega vestida de alto padrão, não tem ninguém do alto padrão que não vai recebê-la. Exatamente. Então, é em qualquer coisa. Se você ter noção, uma vez eu vi um cara de terno no sinal. Eu fiquei, cara, mas... tipo assim, é muita ousadia, né? A pessoa tem E não. Ele colocou na cabeça dele que ele era um empreendedor do sinal. Então, não é porque ele estava vendendo alguma coisa no sinal que ele tinha que andar de qualquer jeito. Então, o cara estava totalmente arrumado. Então, só o fato dele estar de terno no sinal, ele já chamou minha atenção. Exatamente. E para a mulher, isso é muito mais visível. Muito, porque... Para homens, você colocou um polo, tomou um banho ali, você tá não. pronto. Socorro, Deus. Não, polo tem não. polo que é bonitinha. Agora, sim, raras. existem trabalhos que não dá para trabalhar de terno, né? Sim. O ramo de balões mesmo, a gente precisa trabalhar confortável. Agora, para mulher é complicado, porque mulher, tipo assim, vocês não podem bobear, né? Tem que estar de maquiagem, tem que estar com o cabelo pronto. Para homem é muito fácil, a gente tá arrumadinho ali, não tem esse mesmo esforço que a mulher. Para a mulher é muito visível. Mas uma coisa que ela falou que que a gente vê bastante, é corretor de imóvel. Os corretores de imóvel, eles podem abrir lojas de roupa, porque eles são extremamente estilosos. Você vê os Instagram deles, eles estão sempre bonitos, impecáveis, né? O pessoal anda assim com roupas lindas, super arrumados, e eles vendem em casa. Então, se a gente traduzir isso para o ramo de eventos, né, a gente precisa também estar mudando a forma que as pessoas se vestem, se comportam. Hoje, como professor e mentor, eu percebi que meu investimento mudou totalmente. Agora, meu investimento tem que ser em falar outras línguas. Você acredita? Eu acredito. Então, somos dois. Primeiro, uma coisa que eu achei super chique. Eu tenho um cliente, conversando com o meu cliente disse que estava fazendo uma aula de português. E eu falei... Aí eu fui para casa. E eu fiquei pensando na minha cabeça, porque a nossa tendência é julgar a pessoa, né? E aí eu fiquei... Aí eu fui analisar as palavras que eu falo, as coisas, e falei, cara, pera. Antes de eu sair por aí procurando falar outras línguas, eu vou fazer o básico. Eu vou aprender a falar português. Porque eu descobri que nós falamos, quando você vai para outro lugar, o português extremamente errado. Aí a gente já quer pular para outra língua. E esse cara, quando ele falou para mim que ele faz aula de português, eu fiquei admirada por ele ter escolhido essa língua. E assim, eu percebo, por conhecer um pouco da história dele, que ele escolheu, de fato, falar a linguagem. Ele foi estudar português porque ele foi muito criticado e crucificado por conjugar verbo errado. Eu tenho amigos que eles falam na minha cara, assim, ó, sentado comigo. Quando eu faço uma conjugação verbal, porque tem... Gente, vocês pensam que não. Mas numa roda de 5 pessoas, 4 estão julgando o português. E a gente não sabe falar português certo. E aí, quando você conversa com uma pessoa, igual eu trouxe a Lana, não desmerecendo as outras, viu, gente? Mas foi uma pessoa que eu de fato reparei. A dicção,
a forma, ela não... A gente tem que ir acelerado, a gente tem a necessidade de falar rápido. E quando a gente fala rápido, a gente come letras. E ela fala rápido, com uma dicção clara, sem comer nenhuma letra. Eu nunca vou esquecer de um decorador que eu fui fazer um evento, acho que já até te contei essa história. E aí eu cheguei para conversar com ele e no decorrer aconteceu várias coisas. E ele disse que o maior problema, que quando ele vai contratar os garçons dele, a primeira coisa que ele faz é dar aula de português para o garçom. Porque não existe conzinha. Ele falou assim, não dá. Quando eu chego com um garçom e o garçom fala que vai buscar uma coisa na conzinha, eu quero morrer. E aí um garçom para trabalhar comigo tem que falar cozinha. Esse N não existe. Então ele pega esse N e vai embora, mas eu não quero. Então até para você ser garçom, você precisa saber uma coisa boa. Então eu falei, cara, esse cara... E aí por ignorância mesmo, que a gente sempre quer fazer um curso. Então eu percebi que eu preciso melhorar o meu português. Então, eu vou fazer um curso de português, gente. Vou aprender a ter uma dicção bem correta, bem chique mesmo, bem elegante. Aí eu vou passar para outras línguas. Mas é muito importante. Faz muita falta. Faz. E, por exemplo, nesse curso dos Estados Unidos, vai ter uma aluna minha que ela vai traduzir tudo que eu falar. Acho chique, mas pensa eu chegar falando inglês para as minhas alunas. Fluentemente, então, baby. Assim, eu tenho 8 meses. Eu acho que dá. Não, a Anitta, não me julguem já. Eu vou andar mas enquanto eu estiver no avião, eu vou levar o professor, ele vai... Ele vai ficar andando de jatinho pra lá e pra cá. A Anitta já serviu de inspiração de 3 meses. Mas, assim, eu sou péssima de estudo, então eu não vou falar pra você que é possível, mas você é muito determinado. E a necessidade que faz o sapo pular, né? Exatamente. Então, se você tem essa determinação, meu amigo, deixa eu te falar, arruma uns amigos americanos para você poder conversar mesmo, de ligação, de ligar, de entender. Porque dizem que filme é muito bom e tal, mas eu acho que quando você tem uma pessoa que você conversa ali, que você cria uma amizade, um vínculo de conversar com aquela pessoa todos os dias, você vai tendo. Você como uma pessoa lá que você vai conversar 8 meses, não é possível. Não, e também a gente tem que pensar o seguinte, no curso é só eu que falo. Os alunos fazem, né, as coisas que eu tô falando. Então, eu tenho que tirar da minha cabeça que inglês é entender. Porque às vezes você tá vendo uma série, você entende tudo. Uai, eu não... Mas a gente entende tanto espanhol quanto inglês. O problema é falar. Porque aí junta o goiano com o brasileiro, com o português, e vira nada. Não, por exemplo, minha sobrinha mora na Irlanda. Ela, pequenininha, desde pequena, ela fala português e inglês. Quando ela via os brasileiros que chegavam... Por exemplo, ela chegava aqui em Anápolis e vinha um nordestino conversar. Aí ela virava pra minha irmã e perguntava, isso também é português? Tipo assim, o que ela tá falando aqui fala quantas línguas? Porque ela achava que, por ter mudado o sotaque, ficava muito difícil de entender. É igual o curso da Angola, que eu vou fazer agora, né? Em julho. Se você prestar atenção, é o mesmo português de Portugal. Todo mundo entende todo mundo. Eu não preciso mudar o meu sotaque, mudar as falas. Eles vão entender. Agora, inglês e espanhol, infelizmente, eu tenho que colocar na minha cabeça que é a minha meta para esse ano, pelo menos, assim, as coisas que eu quero fazer, aprender português e aprender inglês e espanhol. Mas você vai conseguir, tem aquelas eu tô vendo as possibilidades, se eu vou pago particular ou se eu vou fazer esses cursos aí, né? Então, dizem que tem o particular daquelas pessoas que faz um intensivo. Eu olhei para fazer um intercâmbio, e o intercâmbio que eu ia fazer ia ser para executar, mas eu queria ir sabendo o básico. Porque eu sou muito... Não parece, gente, mas eu sou insegura, tá? Eu sou muito insegura. E aí eu falei, pronto. Aí por mais que o pessoal da escola de intercâmbio disse, olha, você vai chegar, vai ter outros brasileiros, tem o pessoal que te ajuda. Não. Eu preciso saber e entender o básico. É a nossa crença limitante. Eu preciso entender. Eu preciso entender, porque se eu não entender, como é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer as coisas? Aí não dá. Mas eu tenho muita vontade. Mas depois que eu vi uma pessoa que é importante, essa pessoa é extremamente importante, na cidade, inclusive, e ela se colocou numa posição de aprender
o português, eu senti vergonha de mim. Eu falei, não. Aí, tá vendo? Eu senti vergonha de mim, já tá errado. Aí, agora eu fico me policiando o tempo inteiro em relação a isso. Mas eu quero fazer aula de português para melhorar a minha dicção. Talvez não seja nem português. Talvez tenha uma linguagem Oratória, né? que você consiga conversar mais fluente. Porque ler, eu já tô consumindo livros e não tá resolvendo muito, não. Mas você começa a se cobrar. Mas eu não tenho dúvidas, Jorge, que vai ser um ano de milhões para você. Espero te ver aí nos Estados Unidos, em Nova York, em Paris, em Londres. E por onde você sonhar, você estará. Levando não só o seu curso, como o seu propósito. Levando a sua história, levando um pedacinho de você. Porque assim como eu não acho que... Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você chegar num lugar e você ir embora, deixando o seu carimbo de que eu passei por aqui. Exatamente. É uma das coisas que eu sempre falo para os meus funcionários. No meu curso, eu prego muito esse negócio de não trabalhar de uniforme. A gente não parece uma empresa quando entra na casa do cliente. Porque eu aprendi que festa é um momento em que está todo mundo comemorando, está todo mundo feliz. Então, a impressão que eu tenho que deixar ali é de que eu sou um deles, que eu também estou feliz, que eu também estou comemorando junto com eles. Então, a gente entra na casa dos clientes e sai amigos deles. A maioria dos clientes, eles até perguntam, existe até convite, vamos ficar para a festa? Fica aqui com a gente, porque a gente conversa tanto, se comunica tanto. Né? Então, eu aprendi isso muito cedo, uso ao meu favor e ensino os meus clientes, os meus alunos, a não chegarem como prestadores de serviço. Chegar para trabalhar, para cumprir um combinado no WhatsApp. Né? Então, eu acho muito potente essa questão de aprender a se comportar. É isso, né? O que eu aprendi sobre a minha profissão, sobre o meu método assim, de trabalhar, de viver, é que a gente tem que conhecer muito além do nosso ramo para poder ganhar dinheiro, né? Para poder progredir, para poder nos tornar pessoa melhor. Que isso, hein? Jorge, olha, ficaria aqui, assim, ó, horas e horas para você contar. Como você sabe, a gente gosta muito de conversar, e duas pessoas que conversam muito, você já viu, né? A gente ficaria aqui, mas nosso tempo já está chegando ao fim. Eu fiz uma pergunta esse mês para as pessoas que participaram do meu podcast, e essa pergunta, eu percebi que ela incomodou muitas pessoas. Eu vi isso em um outro podcast, foi até o Joel J que fez, e eu vou fazer essa pergunta para você. E vamos ver qual será a sua resposta de milhões. Se hoje você tivesse que colocar no outdoor para o mundo uma frase, o que o Jorge diria para esse outdoor? Eu diria, busque fazer tudo com propósito, mesmo que você não acredite em si mesmo. Eu acredito porque a pessoa que busca propósito, ela vai encontrar um caminho, né, para ser bem-sucedida, para ajudar o próximo. Então, tudo que a gente for fazer tem que ser com propósito. Eu só progredi, falo por experiência própria, né, se eu estou onde eu estou, mesmo que não seja longe para muitas pessoas, a maioria das pessoas daqui não me conhece, eu encontrei, né, o meu propósito e eu acho que é o essencial. Ele é mais importante até do que o know-how da pessoa, de quanto tempo que ela tem de empresa. Se ela encontrou o propósito dela, ela pode ter 1 mês de empresa, que eu acredito que ela vai progredir. Que isso, hein? Gente, a vida é sobre isso. Muitos encontros, muita gente chega aqui e as pessoas ainda não encontraram o seu propósito, ainda não sabem por que vieram ao mundo, o que elas querem no mundo, aonde elas querem chegar, como elas vão fazer para chegar. E isso que você disse é muito importante. As pessoas, elas seguirem os seus caminhos, mesmo quando, em algum momento, elas não acreditam em elas mesmas. Porque acontece muitas vezes a gente deixar de seguir um propósito por não acreditar em você mesmo. Por muitas vezes eu me peguei nessa situação. E é muito ruim, é muito dolorida, é desconfortável. Mas a gente aprende. O que eu posso dizer é que o tempo todo a vida está aí e ela ensina. E só quem tem propósito vai chegar no final. Verdade. É uma linha de corrida e muitas pessoas vão dizer assim,
Uma vez eu escutei um cara dizendo que se a gente pegasse todas as pessoas que são milionárias, bilionárias do mundo e dividisse o dinheiro por igual, dentro de 365 dias, as pessoas que são milionárias continuariam milionárias. Estariam milionárias, novamente. E as pessoas que eram pobres, elas estariam mais pobres. Porque hoje só permanece no caminho de prosperar quem tem propósito. Quem não tem propósito, qualquer lugar tá bom. E o que eu ganho hoje é o suficiente, e o que eu faço hoje é o suficiente, e tudo sempre tá bom. E a zona de conforto, ela é o pior lugar do mundo para se estar. Porque é um lugar onde o preço é muito alto. E às vezes a gente se perde dentro da nossa própria zona de conforto. Então, não fique na zona de conforto. Jorge, mais uma vez, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por esse bate-papo maravilhoso, por partilhar suas experiências, tudo que você aprendeu, essa sua nova jornada. Te desejo, assim, todas as bênçãos de Deus mesmo sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar os caminhos que você for trilhar e que você seja muito grande ainda e que você seja, assim, de fato, um mago mundial. Não um mago local, mas assim, um mago mundial, daqueles que eu vou ter o prazer de ir lá na frente dizer que eu sim tive o prazer de entrevistar e ouvir sua história e ficar muito feliz, porque eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que eu conheci, que eu vi passando desafios, chegar muito longe. Porque, por mais que aquela pessoa lá na frente olhe para trás e nem saiba mais quem eu sou, mas eu consigo olhar para ela e olhar e falar, cara, que bom. Ela conseguiu alcançar um objetivo maior. E aí eu fico muito feliz e você vai alcançar tudo de milhões na sua vida. Obrigado. Você merece. Essa gratidão é recíproca, né? Se eu tô onde eu tô, foi porque eu conheci pessoas, né? Clientes iguais você, que me apoiaram, que me ajudaram. Então é uma gratidão muito recíproca. Eu vou ter o maior orgulho de falar, né? Que esse foi o meu primeiro podcast. Ah, que bom, viu, gente? Primeiro podcast dele. Vou enaltecer, sim, o trabalho dela, que é uma pessoa brilhante, né? Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Igual eu te falei, recusei outros podcasts, não com intenção de, vou recusar porque eu sou metido. Não, é porque eu tenho um carinho, quero fazer com a minha amiga, quero ajudar, né? A gente criou uma rede, né? Sim. Uma rede de amigos. E eu sempre gosto de indicar, acho muito importante isso. E estou muito feliz, muito grato, foi ótimo. Falei coisas aqui que eu fiquei pensando, nossa, que gracinha. Porque, tipo assim, eu não mudei a minha personalidade para poder falar as coisas. Eu realmente falei o que estava no meu coração. Sim. Você conseguiu me deixar seguro. Todas as perguntas, né? Eu não fui... Tô igual a Carol, não ofendi ninguém. Não passei por cima de ninguém. Então é isso. Obrigado. É o que eu falei para você. O nosso podcast, eu deixo a pessoa bem à vontade e a conversa flui, as coisas ficam... Quando eu falo que é 1 hora, o povo fica assim, mas eu nem tenho assunto para conversar 1 hora. E quando chega aqui, é super natural. E quando fala, eu falo que sai realmente do coração. É uma coisa que vem, assim, bem, bem natural. E, mais uma vez, muito obrigado para você que tem assistido todos os nossos podcasts esse mês. Vocês vão perceber que é um mês diferente, é um mês que tá com uma cor nova. Mas espero que vocês gostem de tudo que as pessoas que vão passar por aqui esse mês vão trazendo para poder ensinar para vocês. Quero agradecer a todos os seguidores, todos os inscritos que têm chegado no canal. E se a gente está conseguindo alcançar um coração por dia, assim como nós conversamos aqui hoje sobre propósito, o meu propósito vem se cumprindo. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E nunca se esqueçam, quando você estiver sentado no seu sofá, deitado, quando você estiver com o seu celular na mão, você vê o trabalho de alguém, lembre-se que por trás dessa história existe uma história. E se você quer conhecer essa história, é só você entrar no meu podcast que você vai conhecer. Tá bom? Um beijo e até o próximo encontro.